Fala galera, bem-vindos mais uma vez a um podcast Sem Fé Não Tem Graça, mais um episódio, a gente já tá durando, já chegamos a... Eu nem vou contar, porque senão a gente se perde já de quantos foram. E hoje mais um tema tranquilo, um tema leve pra gente discutir aqui. A gente vai falar sobre política, né? Sobre futebol, de repente, ou temas mais leves ainda, aborto, enfim, qualquer outro aí que a gente tiver em voga. Mas, lembrando que a gente traz aqui temas para a gente discutir nessa mesa e a ideia é tornar ele cada vez mais relevante para a nossa vida e mais atual. Todo mundo é convidado a curtir, compartilhar, mesmo que não goste, tá? O importante é compartilhar e engajar cada vez mais. E, Wesley, tá com a gente hoje aí. O tema que a gente vai falar hoje é sobre o cristão e a sua relevância ou não nos dias atuais. Como a gente não se prepara, né? Eu trouxe aqui um texto que eu estava procurando acidentalmente, né? Durante a semana eu vi textos cristãos esquecidos. Blogs da empresa que você está fazendo em vez de trabalhar. Não, mas eu faço da meio-dia a 1h30. E encontrei um que eu nunca tinha ouvido falar, que é a Epístola a Diogneto. Já tinha ouvido falar, Paulo? Você que pesquisa mais? Já tinha ouvido falar, mas não sei muito do que se trata. Assim. Não? Tá. E eu achei bem interessante, porque como eu estava procurando referente ao tema, essa aqui foi uma epístola encontrada lá 1400 e alguma coisa, depois de Cristo, e ela foi escrita por volta do ano 200 depois de Cristo. Então, é atual. Tá? Eu vou ler, são apenas 27 páginas. Eu tô vendo onde vai ficar interessante. Tá? 27 páginas apenas, eu gostaria de apenas pelo foco. E vamos anotando os pontos que vocês consideram importantes, tá? Palavras chave. Eu vou fazer perguntas no final. O pessoal tá gostando. Então, vamos lá. E nessa epístola... Você desabilitou os comentários, né? Primeira coisa. E só funciona o botão de curtir. Aquele não curtir eu desabilitei também. Tá. Para tornar uma coisa... né? A gente não se importa com o que pensam da gente, tanto que gosta. Sim. E eu, cara... Ninguém sabe quem escreveu, tá? Mas o Diogneto era alguém que se interessava pelos cristãos. E dizia assim: os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Pelo contrário, vivendo em casas gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, alimento e ao resto, testemunham um modo de vida admirável e sem dúvida paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros, participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Aí num outro trecho aqui, põem a mesa em comum, mas não o leito, estão na carne, mas não vivem segundo a carne, moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, como sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, deste modo, lhes é dado a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Enfim, aí tem mais aí para frente. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros. Pelos gregos são perseguidos. E aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. E eu achei bem interessante, porque já nessa época... esses cristãos que conviviam ali tinham essa imagem. E eu achei muito interessante, porque eu achei que ia ser uma coisa bem fácil de distinguir quem eram os cristãos ali. Mas não era pelo jeito e o modo que eles viviam, mas era pelas características de quem eles eram, mesmo vivendo no meio de todos ali. Então, ele falou ali, não era pela roupa, já cai aí uma coisa bem importante. Já cai bastante coisa. Bastante coisa. Não era pelo modo de falar, que eles falavam como todos ali. Eu até achei interessante, eles não falavam uma língua estranha, eles falavam a língua do povo, mas eles se distinguiam pelo jeito que eles viviam em comum com todos e que estavam vivendo aqui, mas com um olhar no céu. Ou seja, o comportamento deles diziam que eles eram cristãos. Era fácil de distinguir pelo comportamento que eles viviam.
Então eu achei bem interessante já trazer isso de cara aqui, é bem longo, o texto é bem interessante para ler depois toda a carta. Eu vou trazer impressa, vou virar aí. Eu parei de prestar atenção no sentaram na mesa ali depois. Então você não vai passar nas perguntas que eu deixei pro final, que vai em prêmios em dinheiro. No dinheiro. Mas eu achei muito interessante que... Tem a casa de 15 mil reais. Eu gostaria que você focasse aqui, porque é importante. Jogo neto. Então eu achei muito interessante alguém já nesse tempo escrevendo uma carta falando de como eram os cristãos. Aí eu fico me perguntando, e se hoje tivesse um Diogo Neto aí interessado em saber quem são os cristãos, como seria essa carta? Tempo. E aí? Momento para reflexão. Dessa vez não começa. Não... Se quiser, eu continuo na Tudo para ele parar de ler. Sim, vamos lá. Acho que a gente está na terceira gravação, né? A gente não vai aceitar números. Então, assim, a gente começou de uma forma mais geral, né? Assim, falando um pouquinho sobre graça. Na segunda a gente falou um pouquinho sobre igreja. E hoje a gente está falando mais... Sem querer, a gente conseguiu ir tornando a coisa mais pessoal possível, né? Porque é muito fácil a gente teorizar sobre isso, teorizar ou criticar a questão de igreja. Mas é muito importante e é bem interessante a gente pessoalizar essa parte do evangelho. Eu acho que é isso que a gente vai trazer aqui hoje. É isso que você trouxe nessa introdução aí. Um pouquinho mais chato, mas nessa introdução é muito bem trazida pela sua pessoa. Parabéns mesmo pela carta do Magneto ali, o X-Men. Ou algum outro X-Men, sei lá. Mas no fato dessa pessoalização, vamos dizer assim, às vezes a gente coloca assim muito como ser cristão, como fazer diferença, porque no fundo a gente está aqui discutindo isso. A gente não é teólogo, né? Rafael. Ali, né? Exatamente. Um pouquinho mais estudado do que nós, assim, nessa parte. Mas a gente é cristão e a gente às vezes se incomoda com, às vezes, a nossa própria acomodação em relação ao cristianismo, em relação ao evangelho, em relação à graça. É por isso que a gente está aqui discutindo, conversando, e eu acredito que essa seja, quem sabe, a incomodação, vamos dizer assim, de alguns, né? Esse acomodar, pô, como é que eu posso estar fazendo diferença? Como é que eu posso fazer um pouquinho mais de diferença do que eu estou fazendo? Então, assim, esse comportamento que você trouxe ali, questão do palavreado, questão das atitudes, questão do estilo de vida, questão de alimentação. Cara, a gente tem hoje em dia, assim, várias vertentes, assim, várias pessoas, várias empresas que prezam por esses costumes dos cristãos também. Né? Por exemplo, o palavreado. Pô, se você está num ambiente mais, assim, estruturado, vamos dizer assim, você vai falar palavrão, você vai tratar as pessoas com respeito. Beleza, falar de uma forma normal. Isso, exatamente. Poxa, se você é uma pessoa preocupada com a saúde, sei lá, você vai ter assim, cuidados em relação à sua alimentação, em relação a exercícios físicos, que são também pregados pelos cristãos, né? Em relação ao comportamento, em relação a princípios, em relação a valores, em relação à família. Cara, você tem isso na sociedade, vamos dizer assim, tradicional, de uma forma incutida. Assim. Então a gente nasce, sendo cristão ou não, prezando por algumas coisas, né? Não vou matar, não vou roubar, que são os mandamentos, vamos dizer assim, religiosos, e também o nosso código civil, vamos dizer assim, né? Mas o evangelho, ele nos desafia a algo maior. Porque é muito fácil a gente dizer que ama, é muito fácil a gente abrir o braço, dar um abraço para o nosso semelhante, desde que ele pense igual a nós, desde que a gente tenha alguma vantagem nisso, e desde que a gente tenha uma reciprocidade naquela pessoa que a gente está amando. Por exemplo, a gente diz que a gente ama alguém. Cara, mas se essa pessoa começar a pisar na bola com a gente, quem sabe a gente pisa um pouquinho, até aqui, né? Poxa, não é assim também, ninguém é trouxa, né? Poxa, incondicionalmente, assim. O Evangelho nos desafia a algo maior do que isso. Porque o amor de Cristo, a graça de Cristo, ela é algo incondicional. E nós estamos acostumados a essas condições, assim, né? Então, esse fazer a diferença que é o incômodo do Evangelho. E a gente acha que o incômodo é vou me incomodar porque tem que mudar meu comportamento, tem que fazer tal coisa, se eu fazer tal coisa. Não. O grande desafio do Evangelho é colocar o incondicional no trato com o semelhante e tirar o nosso eu o máximo possível
possível colocar Cristo vivendo em nós. Isso é muito desafiador, porque ele vai contra alguns princípios, alguns crenças que a gente tem e algumas coisas que nos deixam confortáveis. Então, o Evangelho, esse desafio de fazer a diferença, muitas vezes pode nos deixar desconfortáveis com algumas situações que a gente está acostumado, que a gente acha, não, eu tenho bons princípios, mas, cara, o Evangelho é mais amplo do que isso. E a gente sempre pensa, né, quando a gente pensa ligeiramente sobre o assunto e a gente analisa assim superficialmente, né, o que Cristo veio fazer e a mensagem de Cristo, a gente sempre julga que a mensagem de Cristo é mais fácil, né, é uma mensagem assim mais tranquila, né. A Bíblia às vezes tem uma mensagem muito dura, uma coisa muito assim que vai ter que demandar de mim muitas coisas e tal. E aí parece que Cristo veio assim e trouxe uma coisa mais light, uma coisa mais legal, né? Aquela coisinha assim, paz e amor, né? Só que a coisa não é bem desse jeito, né? Realmente a mensagem de Cristo, ela é essa coisa boa, transformadora, né? Só que, na verdade, Cristo, ele elevou a norma, né? Ele não baixou a norma. Que é aquilo que ele ampliou, né, o conceito. Então, a gente tem lá, né, no Evangelho, Cristo falando assim, você ouviu o que foi dito aos antigos, né? Vocês têm que amar aquele que vos ama e odiar quem te odeia, ou, entendeu? Quem não tá nem aí pra ti, tu não dá bola. Porque isso era a lei que tinha na época, né? Que era a lei do talião, né? Uhum. Era olho por olho, dente por dente. Então, quem faz bem para mim, eu faço. Quem faz mal para mim, eu pago da mesma moeda. Sim. Então, era assim, né? Isso é o justo, né? Isso é o normal, é a justiça. E aí Cristo vem e diz assim, isso foi o que foi dito aos antigos, mas eu, porém, vos digo, né? Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. E aí, entendeu? Era uma coisa que era contracultural na época, né? Então, Cristo, assim, ele não é uma coisa assim, paz e amor e tal, é um conceito assim, light, aguinha com açúcar, muito pelo contrário. É uma coisa séria que eleva a norma da situação. Então, antes, aquilo que você fazia era fácil. Agora, isso que Cristo está pedindo, isso é uma coisa difícil de fazer. E aí você precisa de uma coisa maior, entendeu? Dentro de ti, um impulsionamento maior, uma força maior, que na verdade nem é tua, para você conseguir agir de uma maneira que Cristo quer que você seja daquele jeito. Então, assim, amar os inimigos, presta atenção nesse negócio. Na implicação que tem na mensagem. Começa a pensar em umas pessoas aí, né? Eu entendi. Amar os inimigos, orar por aqueles que vos perseguem, entendeu? Pensa na implicação de tudo isso, e é isso mesmo. Então, Cristo, ele não rebaixa a norma. Parece que a lei antes era de um jeito e Cristo vem hoje e rebaixa a norma, né? O Evangelho é uma coisa simples, é uma coisa, assim, mais água com açúcar, uma coisa mais dissolvida. Não, é o contrário. O Evangelho é uma coisa poderosa, que vem realmente para trazer essa questão da transformação e para tirar a gente da zona de conforto, né? Que a gente estava, e agora assim, não, calma, o negócio não é por aí, o negócio é mais embaixo, né? Então, Cristo eleva a norma, na verdade. O Evangelho é uma coisa que tem essa potência dentro dele, né? É que Cristo ele trouxe uma amplitude que a gente realmente aparece, que é quando Cristo vem com a mensagem, ele parece meio que a minha açúcar, né? Ele fala assim, isso aí vem para essa mensagem tranquilinha, para agradar todo mundo. Assim é fácil, né? Mas ele vai numa amplitude que a gente nunca... Se parar para ler a Bíblia, você vai ver que amplitude que tem aquela mensagem, porque ele chega e realmente traz uma mensagem assim, ame seu inimigo, mas ele não fica nisso. Quando ele está na cruz, ele fala, Senhor, por favor, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando ele está ali no convívio dele diário, você percebe ele em diversos momentos com as pessoas mais asquerosas que tinham da sociedade. Sim. E ele agindo com amor, falando a todos e trazendo uma mensagem muito além do que estava escrito. Porque quando dizia assim, ame seu inimigo, odeie seu inimigo, que era a mensagem antiga, e ame o seu próximo e tal, isso é simples, isso é o fácil. Sim. O difícil é você amar aquele que é diferente, aquele que é o teu oposto, e eu entendi assim, que às vezes quando você tem dificuldade para entender uma coisa, você leva ela por extremo. Então o que é isso?
Como assim amar o inimigo? É só aquele que às vezes não me cumprimenta, aquele que está de cara emburrada de manhã, aquele que se veste diferente, enfim, não. Vamos para o extremo, então, já que a gente vive num ambiente político, vamos falar que você que ama Bolsonaro, ame aquele que ama o Lula. E o contrário. E o contrário também. Agora começa a entender o que é essa mensagem. Quando a gente joga para o extremo. Quando a gente joga para o extremo, você começa a entender a mensagem. Peraí. Não, e a gente está falando aqui por conhecimento de nós também que é difícil, cara. É muito difícil você amar algumas pessoas. Não é uma mensagem fácil. Então não vem de nós, não sai de nós isso aí. Isso aí tem que ser uma força sobrenatural, que é Cristo realmente, e é através dele que a gente consegue ter empatia e amar a pessoa diferente, aquele que é o extremo do que a gente faz, ou do que a gente se comporta, do estereótipo que a gente entende que é o correto, enfim. A gente tem muitas preconceitos já, né? Então, às vezes, quando chega alguém de uma determinada maneira, cara, é um esforço. E a gente só consegue passar essa barreira através do amor de Cristo. E daí ele entra em nós, e aí ele mostra quem nós somos. Aí eu vejo que o que ele quer, o extremo não é tão extremo assim, ele é mais próximo do que eu imaginava. Então são e assim, os exemplos que a gente tem nos evangelhos, desse fazer a diferença, desse ir além, ou dessa mudança que incomoda, Cristo citou vários, vamos lá. O exemplo ali do jovem rico. Ele fala, não, Senhor, o que eu devo fazer? Eu guardo os mandamentos. Mas isso eu já faço, desde que eu nasci, fui criado nisso, fazendo, cara, eu sei decorar tudo. Tá, vai e vende tudo que você tem para os pobres. Opa, mas isso nunca ninguém me pediu, eu acho que não é necessário. Não que não seja, mas é que aquilo estava impossibilitando ele de entender a mensagem do Evangelho. Os mandamentos, para ele, estavam numa situação assim que, vamos dizer assim, ele achava que aquilo bastava, a gente já conversou sobre isso, mas não, o que Cristo queria dele era o coração, era, poxa, abaixa um pouquinho o teu eu e deixa eu agir na tua vida. Alguns outros exemplos, a gente citou, o mais clássico deles de fazer a diferença, o samaritano lá, né? Acho que depois a gente entra mais nessa parábola, que é uma parábola clássica, assim, de onde vem, né? Poxa, onde você menos espera foi quem ajudou, e por ali passaram pessoas que delas se esperava a piedade, a caridade. E né? Nenhuma delas fez o errado. Elas seguiram. Simplesmente ignoraram. E seguiram a não tinha obrigação pela lei de fazer aquilo, né? Outra situação. Em relação às ofertas ali, né, quando ele sentou com os discípulos, pessoas vinham, dizimavam por altos valores e tal. Aí veio uma viúva que deu escondido lá para lá. Não é, sabe, é o extra, é a segunda milha. O fato de você ter muito e dar muito, para eles não faz diferença nenhuma, mas uma viúva que tirou lá do que ela tinha e de coração ofertou, essa foi, entre aspas, a maior oferta, segundo Cristo. Então, assim, o Evangelho, ele é esse incômodo. E assim, a gente às vezes discute isso, né? O Evangelho é com açúcar, igual o Rafael trouxe aqui. Isso aí não leva a nada. Isso aí é tem que fazer alguma coisa, entra a discussão, né? Paulo e Tiago, as epístolas ali, né? Uma fé sem obras é morta. Cara, não tem definição mais ampla da que a que Cristo trouxe. Ele envolveu a coisa de uma maneira tão ampla. Não pare nisso aí, não para nesse fazer. Cara, não precisa ser ampliado. O pecado não é o fazer. Assim, a gente comentou, né, sobre o adultério, é só olhar, você já está pecando. Então Cristo veio para ampliar isso. E eu acho que essa é a diferença que às vezes a gente busca fazer como cristãos, ela está nessa ampliação de conceitos também. Muitas vezes a gente pode entrar no vazio do cristão ali, né? Poxa, mesma coisa do jovem rico, né? Eu faço tudo desde pequeno, eu frequento uma igreja, eu tenho meus princípios. Mas parece que o vazio continua, o vazio está ali. A gente não entendeu essa amplitude ainda. E esse entendimento ele é constante, esse crescimento ele é constante na caminhada. Porque em momento algum a gente permitiu que Cristo entrasse ali e mudasse nossos hábitos, nossa maneira de ser com o próximo. E isso, quem sabe, está deixando esse vazio cada vez se transparecer mais. E se a gente não chegou nesse ponto ainda, talvez a gente vá chegar lá. E Cristo talvez seja o maior interessado em nos mostrar, às vezes, que a gente precisa parar um pouquinho e voltar, porque a gente vai chegando, vai vindo os vazios, até que a gente entenda que Cristo vai preencher esse vazio. Não vamos ser nós que vamos mudar o mundo. A gente já passou dessa fase, né, de querer mudar o mundo. A gente já está um pouquinho mais velho que isso. A gente queria mudar o mundo com 18, 19 anos. Agora a gente entendeu que a gente não pode mais. Mas, a gente só acho que não entra em briga. Não deu, né? Mas a gente fica frustrado. Cara, eu preciso fazer isso, eu preciso...
e a gente vai entendendo que em nós Cristo tem que viver, tem que fazer, a coisa tem que vir de dentro, porque senão fica uma coisa muito vazia e a gente vai se frustrar. A gente vai se frustrar muito porque a gente vai ver que a gente vai dar murro em pedra muitas vezes, assim, não vai evoluir, né, se a gente pensar dessa forma. E a mensagem de Cristo, ela é muito clara de que a gente está aqui para fazer a diferença no ambiente que a gente está, porque você vê Cristo, onde ele estava, ele contaminava, né, as pessoas do jeito dele. Você não vê Cristo incomodado por ter que viver daquela maneira. Não, ele vivia naturalmente e encantava as pessoas do jeito que ele era. Tanto que multidões seguiu ele, né? E hoje, como a gente está conversando, o que precisa mais para a gente influenciar, para nós, como cristãos, aquele que se diz cristão, influenciar? Eu penso assim que a gente se baseia muito pela atração e a comparação e a contemplação e tal. E a gente, quando anda com algumas pessoas, às vezes você começa a olhar para mim, poxa, que bacana, que queria ser mais assim, gostaria de conhecer um pouco mais. Pela contemplação você acaba vendo isso. E eu acho que a gente peca muito quando a gente age como cristãos e anda nesse mundo parece que a gente está vivendo uma penitência. Tudo é um fardo, tudo é complicado. E agora, do contrário, quando a gente está com Cristo, ou pelo menos a gente está tentando viver com Cristo, parece que tudo é mais leve. As coisas parecem que são mais leves. Mesmo no meio de problemas, o andar se torna mais leve, você consegue descansar. Mas aí faz sentido aquilo que ele fala assim que, ei, joga sobre mim o teu jugo. Joga sobre mim, eu vou levar. E aí você anda tranquilo. Joga aquele fardo que está em você, joga sobre mim, que eu levo, e você anda tranquilo aqui nessa terra. Você vai ter paz no teu coração. Então, assim, essa contemplação, qual será que é a imagem que as pessoas estão olhando hoje para os cristãos, estão vendo, puxa, eu quero ser igual a esse cara? Ou será que é uma imagem que está passando de ou alienado, ou um doente, ou um fanático, ou vive de uma maneira tão pesada, tão desgraçada, digamos assim, que eu não quero ser assim também. Eu prefiro viver com o outro. E assim, Júlio, isso aí acontece, né, e a gente perdeu a nossa relevância nesse sentido, porque nós éramos para estar vivendo em comunidade, e essa comunidade, ela tem um objetivo, assim, principal, né? Daí isso vai se desdobrando em outros objetivos, né? Mas o objetivo principal dessa comunidade, pelo menos era assim que os primeiros cristãos viviam, né? E viveram, e por isso que conseguiram atingir o objetivo que eles queriam, né? Que é pregar a mensagem do Evangelho ao mundo inteiro, e o mundo inteiro ouviu da mensagem. Então, assim, se a gente quer, de novo, né, recomeçar esse impacto, a gente tem que olhar lá para trás e resgatar algumas coisas, né? E a primeira questão é essa. A gente vive em comunidade. Esse negócio de viver em comunidade, como a gente falou no podcast passado, né, não necessariamente tem que ver com o templo ou com uma igreja em si, mas é um grupo de pessoas que se reúnam, e o principal disso tem que haver ensino. Esse é o objetivo. E esse ensino é o ensino do Evangelho, é o ensino da palavra. E isso impacta, primeiramente, aqueles ouvintes ali daquela comunidade, de tal maneira que eles se sintam agora constrangidos, né, a levar também essa mensagem a outras pessoas que precisam dessa mensagem. Então, é isso, entendeu? E nós temos pecado nisso, porque nós temos nos reunido em comunidade, mas não, quem sabe, do jeito correto, né? Tem sido assim uma coisa fria, uma coisa vazia. Temos ido a um determinado lugar e cumprir assim aquela coisa como a gente faz de futebol, né? Só para cumprir tabela. E a comunidade e esse ensino que vem sobre a comunidade, a gente está pecando nisso. Então a gente se torna irrelevante no primeiro momento por causa disso. E aí a gente entra numa coisa que é assim, a gente sempre tem que imaginar que daí essa comunidade recebendo esse ensino, essa mensagem poderosa, que é uma mensagem transformadora, e a hora que essas pessoas saem, a gente
deveria ser o balizador da sociedade. A sociedade deveria olhar para nós e eles, que é o relato que tu deu no início para nós, né? Eles são pobres, mas aqueles que entram em contato com eles se tornam ricos, né? Então, assim... E o Wesley ainda não gostou do exatamente. Não apenas Eu nem cheguei nessa parte. Então, assim, por quê? Porque essas pessoas ali, eles eram os balizadores da sociedade. Eles eram o parâmetro. As pessoas, quando olhavam para eles, por causa do discurso, né? Por causa da pregação deles, porque o evangelho é uma coisa que tem que ser pregada. Eles tinham desejo de ser Eles igual. tinham desejo de ser igual, tinham desejo de participar dessa mensagem. Então, eles eram balizadores, eles eram parâmetro da sociedade. E aí, a sociedade se agradava, digamos assim, de estar perto deles e de conhecer essas pessoas. E hoje, não sei em que momento nós nos perdemos, mas hoje nós não somos mais balizadores da sociedade. A igreja não é mais entendida como o parâmetro ou o modelo, ou assim, sabe? Hoje nós nos transformamos em juízes da sociedade. E é um lugar onde Deus nunca quis que a gente ficasse. Então a igreja hoje ela é o juiz. Ela está apontando o dedo, ela está acusando. As pessoas estão vindo até nós, nós estamos, não, assim não, isso não dá. Basicamente, Desse jeito não pode. arruma primeiro para depois você poder me frequentar como igreja. Nós estamos cumprindo um papel que não é nosso. Isso não foi colocado para nós desse jeito. O juiz é sempre Deus, ele é que vai julgar. Entendeu? Só que nós agora tomamos um papel que não é nosso, uma função que não é nossa. E a igreja se torna juiz. E aí, quando a igreja se torna juiz, tudo fica muito complicado. Aí a gente volta à história que o Wesley falou semana passada, que a gente não vai citar como semana passada, mas é um podcast. Não gravou ontem, né? Mas ele vai ver uma hora atrás. Dia 25 de outubro. Ele falou assim. Aí isso dia em setembro, né? Desculpa, não vai dar nenhum fato do cotidiano. O Brasil foi campeão da Copa? Quem sabe? Não. Aí o Wesley falou é um mendigo pregando para outro mendigo ou compartilhando pão com outro mendigo. E é essa a nossa situação. E aí, aquele que recebe um pouquinho, reparte com o outro. Eu lembro muito de uma mensagem que o Rodrigo Maciel fez uma vez na comunidade lá, que a gente não vai citar os nomes aqui, né, para não... Porque nem citar o nome de quem falou. É verdade. Ele citou Numa tal data, em tal local. Provavelmente ele está assistindo, um abraço. Muito. Não sei ninguém realmente. E deveria. Precisa muito para ti. Sem querer apontar. E ele falou assim, da mensagem de Cristo para nós, que a nossa missão aqui é sermos pequenos cristos, representarmos Cristo na medida do possível, daquilo que a gente consegue ser Cristo. E ele falou um negócio que para mim marcou muito, que eu não esqueci desde então, que Deus deposita bênçãos na nossa conta para a gente transferir para a conta do nosso próximo, do nosso irmão. E aí, cara, fez muito sentido, porque realmente a gente é tão abençoado, e isso deveria nos tornar, nos fazer tão felizes e tão gratos a Ele, que a gente não vai ficar com aquilo só para a gente. Aí a gente, entendendo que a gente deve amar o nosso próximo, a gente pega essa bênção e transfere para a conta dele também. E é impressionante que essa é uma matemática não exata, que quando eu tiro da minha conta e transfiro para a conta do outro, continua rendendo na minha conta também as bênçãos de Deus. E eu achei fantástico isso, porque realmente faz muito sentido. Nós somos constantemente abençoados, e como diz a Bíblia lá, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e a gente é constantemente abençoado, e a gente tem a oportunidade de abençoar a outra pessoa. E eu acredito que quando a gente faz isso, a gente se torna e volta a ser relevante numa sociedade. Porque aí não sobra nem espaço para crítica de alguém que fala, mas está vendo aqui? Não sobra, porque vem tanto o Cristo representado por cada um de nós, que faz sentido, aí o reino começa a se expandir. E isso realmente, ele dissemina uma mensagem de comunidade, de viver em comunidade, de receber as bênçãos de Deus e repartir. E aí esse que recebeu, ele fala, cara, que legal, isso faz sentido para mim. E ele falou, mas eu não vou ficar só para mim, eu vou repartir com o meu próximo. E isso começa a fazer uma sociedade mudar, ser transformada.
Agora, infelizmente, quando nós perdemos o senso de identidade e não sabemos a quem nós estamos representando aqui na Terra, a gente se confunde com o juiz, a gente se confunde com o advogado, a gente se confunde com qualquer papel, menos com o réu, o pecador. Sim. Que somos todos nós. Então, a gente tem que primeiro entender de onde eu vim. Eu vim sou filho do rei, eu vivo no reino de Deus, beleza. Quando eu sei a minha identidade, eu sei quem eu represento, eu sei qual que é a mensagem, qual que é a missão que eu tenho que levar. E a missão que eu tenho que levar é a continuação daquilo que Cristo plantou e deixou muito claro no Evangelho. Né? E essa coisa, né, de você ser o juiz e tal, e não ser o parâmetro, e não ser mais o balizador da sociedade, isso se deu porque a gente sempre tem um mau hábito de ter segmentado a vida humana, né? A gente separou as coisas. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum, assim, um linguajar muito nosso, assim, da igreja, assim, eu queria vamos pro culto hoje, né? Eu queria, assim, pedir que Deus abençoasse a minha vida espiritual. Se a vida espiritual fosse uma coisa separada, e a gente segmenta a nossa vida assim. Só que isso não existe, porque daí se eu segmento a vida nesses moldes, né, a gente volta sempre àquela questão, né? Eu acho que daí a magia ela só acontece lá dentro da igreja, lá dentro daquele prédio, né? Em determinado horário, né? Em determinado momento, né? Com determinada pessoa falando ou dizendo alguma coisa. Sendo que não é assim. A igreja somos nós. Né? A igreja não é mais um local e tal. Né? A gente sempre está batendo nessa tecla assim, mas é porque isso é mal entendido e isso precisa ser entendido. Enquanto isso não for entendido, a gente não sai do lugar. Só precisa alterar a sua voz. Eu sou igreja. Nós comentamos isso, né, no outro, né? Eu sou dois últimos agora. Eu sou igreja em todos os lugares, né? Inclusive no culto, né? Inclusive quando eu vou na igreja. Então, eu sou igreja em todos os lugares. Então, assim, muito mais fácil você ser relevante assim. Quando a igreja é uma coisa que você vive aquilo com as pessoas. Quando você tem um contato com as pessoas que estão ao seu redor, à sua volta, né? As pessoas que trabalham com você, que estudam com você, os seus familiares, seus amigos, né? Então aquilo é uma coisa que a sua vida é aquilo. É natural. Não existe uma divisão assim da vida. Isso aqui é isso aqui é aquilo. Não. Quando a gente fala de espiritual, a gente está falando de um todo, né? E fazer a diferença, complementando um pouquinho o que você está falando, o primeiro passo para que a gente, vamos partir do conceito da semana passada, de ontem, que a gente conversou sobre igreja, é nós, como igreja, entendermos que nós estamos inseridos numa sociedade e uma realidade, ponto. Nós não estamos alheios a isso. Então nós precisamos primeiro descer para o play, vamos dizer assim, para a gente conseguir fazer a diferença. Isso, guardadas as devidas proporções, foi o que Cristo fez. Claro. Nós nascemos num mundo de pecado, como a situação já definida, o salário do pecado é a morte, é nascer, viver, morrer, já comentamos isso também, mas Cristo não ficou alheio a essa situação, mandou o seu Filho por aqui e a gente crê na morte e ressurreição de Cristo como pagador dos nossos pecados e nele nossa culpa foi depositada e através da cruz, graças a Deus, nós temos vida. Da cruz não, mas da cruz e da ressurreição de Cristo nós temos vida eterna. Então, assim, o próprio Cristo não ficou alheio à nossa situação e mandou seu Filho aqui. Vamos trazer o pensamento para a nossa relevância como igreja. Nós devemos descer do primeiro andar, que é a igreja, e entender que existe um mundo não a ser mudado, mas a ser, de certa forma, impactado por Cristo, né? Através de nós. Não que nós tenhamos que ser perfeitos, nós temos que mostrar esse Cristo que um dia nós conhecemos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, de não deixar com que o ser cristão seja um momento alheio das nossas outras horas semanais. Não, eu sou cristão aqui porque eu estou dentro da igreja, eu me visto como cristão, eu falo, eu faço. E aí a gente não consegue manter, porque a gente estava conversando, né, nos outros, a gente não consegue manter aquele padrão 24 horas por dia, o padrão santo. Porque a gente não é assim. Então fica muito mais fácil a gente ser o mais próximo da realidade dentro da igreja, porque isso vai ser o nosso fora. E isso vai nos moldar para cima nas nossas horas semanais. Agora, se nós formos uma pessoa completamente diferente, quando a gente participa de uma comunidade, quando a gente está com pessoas da nossa fé,
e a gente sai dali, a coisa muda 180 graus, 360, né? Vira 180 graus, você é outra pessoa, tem alguma coisa errada com os momentos que você passa na igreja. É igual aquela história, né? Tem muitos pastores que não levam a esposa para ouvir o sermão, porque se ela ouvir lá a teoria, a prática não é bem assim, né? Tá muito fácil falar pastor, né? Nós mesmos falando aqui 1 hora um monte de coisa, nossas esposas, não chega até elas. Mas assim, a gente teoriza muita coisa que a gente não vive. A gente é assim. E a gente tem que ter cuidado para que, como na igreja, a gente não vai fazer, não. Ele é uma pessoa lá dentro, aqui fora é outra. Em casa ele é uma pessoa, fora é outra. Então a nossa luta deve ser igual o Rafael comentou, assim, cara, a gente não pode ser uma coisa lá e outra coisa lá fora. A gente tem que tentar ser o mais próximo de Cristo em todo momento. É só assim que a gente vai entender, porque a gente tem um mundo a impactar. O ensino da igreja, a comunidade ali, maravilha, beleza. Mas a nossa grande missão é fora da igreja. Dentro da igreja a gente vai, poxa, a gente precisa, é bacana, é legal frequentar uma comunidade, ou aprofundar na palavra, é ali que a gente vai se alimentar, se nutrir, e com mensagens relevantes para a nossa vida espiritual também. Esse é um ponto importantíssimo, mas para que dali a gente saia e impacte pessoas fora. Cristo veio para isso. Cristo veio para, quem sabe, abrir esses olhos da igreja da época, vamos dizer assim. E por que não nossos também? E aí entra a complexidade do evangelho. É muito complexo isso, é muito complexo. Porque a gente separa, a gente foi acostumado a separar. Não, aqui na igreja, agora você zera tudo, você vai sair do carro, você vai ser outra pessoa. Você não pode falar do jeito que você fala, você não pode se vestir do jeito que você se veste, você tem que cumprimentar diferente. Aí entra o fardo da igreja, né? Não, a gente tem que ser o mesmo. E isso, você vê como os assuntos estão ligados. A gente acha que a gente está falando de comportamento cristão, mas a gente está falando de impactar o mundo também. Porque de nada adianta esse comportamento ali, nessas 2, 3 horas, se nas outras, quantas horas tem uma semana, é diferente. Né? Então é mais do que 24, né? Também faz besteira, mas é por aí. E essa mensagem, ela, além, ela é antagônica, parece, porque assim como ela é complexa, ela é simples. Porque a vida de Jesus aqui foi simples. A mensagem é poderosa, tem uma complexidade muito além do que a gente, do nosso entendimento, muitas vezes, mas ela é simples. Eu lembro uma vez que eu gosto de almoçar sozinho, que eu boto o fone no meu momento ali e tal, e faz muito, acho que faz mais. A gente agora, antes e depois da pandemia, né? Eu sei que é muito antes da pandemia, eu estava almoçando e num restaurante ali e tal, sozinho, e aprendi desde pequeno, muito pequeno, que é bacana você agradecer a Deus pelo alimento que tem ali. E normalmente quando a gente está, às vezes, num restaurante, você ora a Deus meio que colocando a mão aqui, fingindo, não sei vocês, eu, mais pecador, talvez fazia isso. E fingindo que não estava orando e tal, mas depois de um tempo perdi essa vergonha, entendi, e realmente era grato a Deus pelo que ele dava diariamente, pelo sustento e tal. E eu estava lá, mas fechei o olho assim, orei, agradeci a Deus ali uns rápidos segundos. E a hora que estava saindo, uma senhora que trabalhava comigo passou por mim. Eu fiquei olhando para ver se você ia orar hoje. Porque eu orava, olha. Vai aparecer a foto aqui. Onde a senhora estiver. E eu fui impactado, assim, porque, claro, toda hora você acha que nunca está sendo observado, né? Mas sempre tem alguém olhando, assim, aquela coisa, né? Parece um grande Big Brother que a gente vive. Então, mas eu achei interessante, assim, de quando você naturalmente tenta fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus e tal, e quando você faz isso, numa observação simples do dia a dia, alguém pode receber essa mensagem. E aí a gente teve a oportunidade de a gente conversar um pouquinho do porquê que eu fazia aquilo. E aí, enfim, a gente conversou, mas eu achei muito interessante isso, assim. É no dia a dia, é na simplicidade. O Wesley falou assim, não é na igreja ali, naqueles momentos. Não. É no dia a dia, enquanto você está trabalhando, enquanto você está dirigindo, enquanto você está com a sua família, com o teu vizinho, enfim. É nesses atos simples do dia a dia
E acho que, se eu não me engano, é o Lewis que fala que é uma família comum que acontece extraordinário. Acho que é o Sim, não é ele a frase, Não, mas... mas Não, é o cara de Chester. sim, como eu falei, Chester. Isso é. Não, como é que é? O que me fascina é um homem normal, com a sua família normal, vivendo sua vida normal, isso é o extraordinário. Legal, era pra mas e é isso, cara. É uma vida normal e que ela se torna extraordinária porque tem Deus. Exatamente. Então, assim, no viver comum, onde há Deus, você vive extraordinário. É impressionante isso. Porque ali é aquilo que nós comentamos agora, né? Você estava sendo uma espécie de balizador da sociedade. As pessoas estavam olhando para você e tu estava sendo uma espécie assim de norte sobre como as pessoas deveriam viver a sua vida. Entendeu? E a gente perdeu esse lugar e a gente agora aponta, né, o dedo e a gente se torna juiz. Aquilo que A gente só mostra o erro, né? Exatamente. Então, nós temos que voltar, né, no tempo e resgatar essa coisa de realmente a gente voltar a fazer diferença na sociedade. E a gente faz isso para que se abram portas para que a gente possa pregar o evangelho, que é o que Cristo fazia. Ele era julgado por isso, né? Os fariseus diziam de Cristo assim, ó, esse é aquele que come e bebe com pecadores, né? Diziam dele isso. Né? E o que será que fala? Coloca assim, se fosse a nossa realidade hoje, seria taxado por algumas coisas que a gente acha Sempre inexplicável. falaram, não, cuidado com que você anda, a aparência do mal. Sempre eu vi isso, cuidado com a aparência do mal. Eu lembro que teve uma época que... Deixa eu só falar a frase que eu achei. Eu pra mim faz tempo. Né? Frase do dia. E olha que engraçado, tá no perfil do C.S. Lewis a frase do Chester. Einstein dá um retweet aqui. Ele tá vivo ainda, né? Fala a frase cada dia. A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Cara, Assim, a gente tenta, né? Chama a atenção, cara. No final, isso é o extraordinário, né? Exatamente. E outra coisa, a gente falando assim, igreja, vida fora e tal, a gente de modo algum está menosprezando o papel da igreja. Pelo contrário, a igreja tem um papel assim excelente. Nós é que às vezes nos colocamos, não, eu preciso ser assim, eu preciso ser assado porque a gente foi criado dessa forma, ou até porque a gente, né, quando ia no início a igreja. Cara, mas a igreja tem um papel fantástico no mundo, um papel fantástico de fazer a diferença. É que nós, como frequentadores, e aí muitos que estão nos assistindo se identificam também nessa realidade, outros nem frequentam também e são cristãos também na maneira como cada um crê, mas, cara, a igreja tem um papel fantástico nisso. Só que nós estamos muitas vezes, assim, rebaixando esse papel, deixando esse papel miserável, é só uma gotinha aqui. Mas não, isso aqui pode ser muito ampliado. De novo, Cristo veio ampliar isso e nós precisamos ampliar isso também. A gente é frequentadores de igreja. A gente se perdeu, né? A gente se perdeu no meio de um monte de coisa. Para ele já não. A gente se perdeu no meio de um monte de coisa, né? Então, nós comentamos isso já, né? Porque a gente agora, as pessoas olham para nós, elas não enxergam a gente fazendo essa diferença, sendo esse balizador, realmente estando no dia a dia, né? Assim, vivendo a vida, né? O dia a dia, que deveria ser isso, né? Então a gente se misturou com um monte de coisa e aí agora a gente parece que é só mais um caminho, só mais uma religião, só mais uma coisa. A gente inverteu o papel. Inverteu os papéis. Aí hoje a gente quer que as pessoas olhem para nós como se a gente tivesse um painel para escolher qual que é o melhor, qual que é o que vai me levar para o céu. Não, aquele lá é melhor. Não, esse aqui não, esse aqui é o demônio, aquele não. E aí a gente obrigou, em vez de a gente estar lá com as pessoas, né, aonde nós deveríamos estar, que era onde que Cristo estava, a gente está num painel obrigando as pessoas a escolherem qual é o melhor, né, qual que tem um caminho melhor, que vai me levar para Deus ou que vai me levar para o céu. Então, é muito difícil. E isso gerou um outro fenômeno, que foi o fenômeno das pessoas escolherem a religião de acordo com aquilo que elas, de acordo com a sua personalidade. Cardápio, né? Eu desse jeito aqui, eu não quero mudar nada. Eu tenho 10 opções, eu vou naquela que eu me adapto melhor. E aí eu ignoro completamente tudo que a gente está falando aqui. O tamanho da mudança que Cristo tem que fazer na nossa vida. E a partir do momento que a gente entende essa mudança, a gente vai
tentar achar ou entender uma igreja que pregue essa mudança, baseada na Bíblia e tudo mais. Aí vem o segundo passo. Mas não, a gente não dá nem o primeiro passo. Não, cara, eu sou uma pessoa legal, com princípios legais, eu gosto disso, aquilo. Deve ter uma igreja, e vai ter uma igreja que se adapte a isso. Mas a gente colocou também as religiões numa prateleira, os cristãos estão numa prateleira, e a gente não vai fazer a mudança se realmente as pessoas estão nos buscando só para, não, preciso dormir tranquilo, eu vou frequentar uma igreja, eu preciso conversar com alguém para ouvir umas palavras legais, uma autoajuda, não, que isso aí tem sua função também, mas a mensagem de Cristo, ela ampliou, né? A gente conversou isso no início, ela veio para ampliar essa ajuda, vamos dizer assim, que Cristo veio dar. A gente... O momento da frase, né? É do... vamos lá. Cada um vai ter 1 minuto para considerações finais. Não, mas tem uma frase do... Acho que é do Greele, que é um teólogo, que diz assim, o poder não está no brilhantismo de uma nova estratégia. Do grego, estratégia. A Copa dele. Mas o poder está no vazio de uma antiga tumba vazia. Foi cortado no meio. É extremamente sábio. Não, mas assim, o poder não está no brilhantismo de uma nova estratégia, mas sim no vazio de uma antiga tumba vazia. Então, assim, quando a gente traz a igreja para essa coisa de as pessoas escolherem disso e daquilo, como se fosse uma coisa palpável, assim, que tu, a igreja é aquela. Então a gente olhando no lanche do Mac, né? Exatamente. Então a gente se perde nessa coisa da estratégia. Vamos fazer o quê? Não, a gente vai diminuir a luz da igreja. Não vamos mostrar de cara aqui, não. Vamos mostrar de cara, a gente coloca um latão no lugar do púlpito, ou então uma prancha de surf no local do púlpito. Vamos deixar claro que tu não Exatamente. Então, assim, mas por quê? Porque a gente está querendo, de alguma maneira, que as pessoas se impressionem com o estético, né? Com aquilo que é superficial, digamos. Não que possa ter o latão, bota o que quiser. Que, assim, o poder não resulta nisso. O poder está no vazio de uma antiga tumba vazia. Então, o Evangelho é que é o poder. E a gente está perdido nisso, porque a gente está achando que o poder está nessas coisas, estratégias, vamos fazer uma coisa aqui para os jovens, vamos fazer esse programa, vamos fazer desse jeito, achando que com isso nós vamos atrair pessoas, ou que as pessoas vão, que legal isso daí e tal. Só que isso, assim, isso grandes empresas fazem, o Google, eu acho muito melhor, inclusive, faz isso muito melhor do que qualquer outra empresa no mundo, né? De fazer com que o ambiente seja legal, seja sociável. E daí você vai para lá, tem parque de diversão, você fica brincando de bicicleta, vai para lá, quase não precisa trabalhar, né? Então, assim, todo mundo pode fazer isso. Né? A igreja daí vai entrar nisso e vai ser mais uma que tenta entreter com isso, com aquilo, com a igreja desse jeito, com essa luz ou com essa luminosidade, sabe assim? Não é isso. Por isso que a gente tem que voltar, como a Bíblia diz, aos velhos rudimentos, né? E a gente perceber que, na verdade, assim, a gente tem a coisa que é mais poderosa que existe no planeta, que é essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo. E a gente precisa meditar nisso, saber o que é isso, né? A gente depois pode fazer uma ideia de novo podcast. O que é o Evangelho, né? Porque do que é isso que nós estamos falando, né? Então, essa coisa que é poderoso, né? E o Evangelho, Júlio, ele é uma coisa tão poderosa, ele é uma coisa assim tão assim colossal, que eu estava lendo o texto ali de 1 Pedro 11, 1 Pedro capítulo 1, verso 11 e 12, que os anjos que estão em volta do trono de Deus, tem um texto ali que Paulo está falando sobre essa questão, o poder do Evangelho e tal, os anjos que estão em volta do trono de Deus, imagina,
eles não compreendem totalmente o Evangelho. Eles observam e eles estão tentando ali, eles anseiam por observar, ali como diz o texto, né? Anseiam por obter informação a respeito do que seja esse negócio. Já pensaste nisso? E quando Cristo veio, quantos entenderam plenamente? Ninguém, praticamente, nem os discípulos entenderam. Conviveram intimamente. Cristo estava morrendo, eles não entenderam direito o que ia acontecer ali, o que estava acontecendo. Eles Então a gente está subestimando o Evangelho. A gente acha, como a gente falou no início, que o Evangelho, essa mensagem de Cristo, é uma coisinha ali, aguinha com açúcar, uma coisa assim que está diluída, parece que não tem muito, sabe assim? Não, mas pelo contrário, essa mensagem, quando ela chega, quando ela atinge, ela é uma mensagem nova, ela é uma mensagem sempre atual, ela sempre vai atingir as pessoas onde elas estiverem, independente de quem elas são, independente de como elas se encontram, e aquilo vai gerar uma coisa poderosa na vida dessas pessoas, de transformação, de a pessoa se entender o mundo que ela está. A mensagem do Evangelho, ela tem poder. Paulo, fora Deus e o poder de Deus, a única coisa no Novo Testamento que se diz que tem o poder de Deus é o Evangelho. Não existe outra coisa que é denominada como poder de Deus, além do próprio poder de Deus, ou Jesus e tal, do que o Evangelho. O Evangelho, Paulo diz, né? É o poder de Deus, né? Que salva e que transforma as pessoas. Né? E é poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Então, assim, eu acho que a gente já falou isso também, né? De vez em quando eu recebo pelo Facebook ou pelo Instagram, você já deve ter recebido também. Cutucadas. Não, cutucadas não. Existe mais isso. Não? É isso aí. Até uma máquina. Eu gosto daqueles videozinhos quando eu recebo, que é uma máquina assim, que é um rolamento, que tem uns dentes assim, que as pessoas vão jogando as coisas ali dentro e vai triturando tudo. Cara, eu nunca vi. Sim, você vai numa bicicleta assim, vai. É um tipo um rolamento, como se fosse um rolamento assim, só que tem uns dentes assim, aquilo ali deve ter um motor poderoso. Os caras estão se revelando. Joga um botijão de gás, assim, e aquilo morre, nem para assim, nem parece que jogou papel assim. Não, quero ver onde vai chegar. Com a tecnologia, aprendendo na noite, eu vou ver esse vídeo pra dormir. Não. Não, Eu quero só exemplificar assim, que o Evangelho é isso. O Evangelho é essa coisa poderosa. É essa mola mestra, essa coisa grandiosa que moe tudo, que destrói tudo. Nada pode parar o Evangelho. O Evangelho é uma coisa que a gente subestima ele. A gente acha que ele é uma mensagenzinha insignificante, mas na verdade ele é poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Então a gente tem que rever essa questão, né? E colocar o Evangelho no seu devido lugar. E assim, muito mais assim, né? E assim, a gente está, só para terminar, Wesley, a minha parte. A gente está indo para uma universidade e a gente acha que o Evangelho ele é uma matéria que a gente vai estudar na universidade. Assim, tem as cadeiras ali, né, as matérias e tal, estou estudando a universidade e tal, o curso e tal, e a gente sempre pensa que o Evangelho ele é uma cadeira que a gente vai estudar. Só que não, o Evangelho ele é a universidade, é o local onde eu estou entrando. E todas as matérias e tudo que eu vou estudar ali dentro tem a ver com esse assunto, com o prédio, né? Não, é isso, então. É sobre isso que tá tudo bem. Gratiluz. Cara, mas assim, e sabe uma das coisas assim, que me impressiona é que isso não é discutido. Opa. Não é discutido da maneira como
às vezes, não quero citar a igreja, quero citar pessoas, mas, cara, às vezes a gente ignora esses assuntos e começa a discutir tanta coisa, a pregar sobre tanta coisa, a dar estudo sobre tanta coisa, que precisa ser ensinado, a Bíblia tem que ser aberta, e ai da igreja que não abre a Bíblia, ela não vai subsistir como igreja, pode subsistir como ONG, como ajuda, como palavra de conforto, mas, cara, assim, às vezes a gente tem esse assunto discutido ainda com rixa, assim, não, mas não é bem assim, você está esquecendo tal coisa. Cara, ele é um assunto primordial, o evangelho tem que chegar, tem que modificar, e a partir daí a coisa flui. Só que a gente tem dificuldade de expor isso, de falar sobre isso numa igreja, num púlpito, pessoalmente para as pessoas. Por quê? Porque a gente já está com outras mensagens ali, que devem ser pregadas também. Mas, cara, isso deve ser citado, sei lá, se uma igreja se reúne semanalmente, mensalmente, uma mensagem sobre o evangelho, uma mensagem sobre isso que a gente está falando aqui. Porque isso é ignorado de uma tal forma que vai perdendo a importância, vamos dizer, na vida cristã. Não, isso é igual você falou. A gente não consegue definir isso humanamente falando. Você imagina se a gente não falar sobre isso? Você imagina se a gente não entrar em contato sobre isso? E é aí que a gente vai se perdendo de novo na caminhada. Uma igreja desnutrida. Pessoas desnutridas. E por que a gente não consegue? Pô, mas eu tenho dificuldade de ter comunhão com Deus. Cara, a gente não se nutre disso, a gente não passa tempo com isso. A gente passa tempo com outras coisas, até no mundo religioso, até coisas boas, se a gente parar para pensar. Mas a gente não sabe o que é evangelho. E nossa, é difícil até para os anjos entenderem. E se a gente não falar sobre isso, não discutir isso de uma maneira cristã, cara, de novo, a gente vai ter os vazios que já são difíceis dessa vida, mais presentes ainda na nossa vida cristã. E quanto a gente poderia, né, Júlio, estar falando com as pessoas sobre esse assunto, reunindo as pessoas num local para trazer essa mensagem para as pessoas. A igreja, por que não? A igreja faz isso. Deveria fazer, né? Às vezes não faz, às vezes faz. Né? Então fica aquela coisa difusa, né? Só que nós deveríamos fazer isso, né? Quantas pessoas não seriam transformadas, né? As pessoas estão vivendo sonhos que às vezes não eram para estar vivendo, almejando coisas que às vezes não são tão legais, ou então estão sem sonhos, né? Estão sem perspectiva de nada. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo de sofrimento. Não é um mundo, não é uma coisa assim legal, cor-de-rosa, é uma coisa de sofrimento. E essa mensagem, sobretudo, é uma mensagem de esperança, né? Então, o Evangelho é aquele que assim, faz com que a gente tenha novos sonhos, né? Antes mesmo de cumprir aqueles que a gente já tinha antes. Então, a gente poderia dar essa oportunidade para as pessoas de virar essa chave, né? E elas agora começarem a ter uma mais esperança, ganhar um sentido, né? Cristo vem para realmente ser essa coisa de preencher o vazio, né? Então, e a gente estamos sendo às vezes assim medíocres, né? E essa é o cumprimento do nosso papel. E essa é a porta de entrada para a atuação do sobrenatural na nossa vida. Exatamente. A atuação de Cristo na nossa vida. Né? Eu sempre a gente convive muitas vezes, a gente acaba realmente fazendo isso que você falou, de desmerecer essa mensagem, porque ela parece que vai ficando cada vez mais comum. Mas isso não é um problema da mensagem. É de nós como receptadores dessa mensagem, ou às vezes como emissores também. Então, assim, às vezes eu tenho a impressão que, cara, as pessoas que convivem comigo não estão interessadas em saber sobre o que Cristo fez, quem Ele era, esse evangelho aqui. Porque, na verdade, o problema não é que as pessoas não estão. É que hoje, talvez nesse momento, não faça sentido para mim, porque eu não estou vivendo essa mensagem. Agora, quando você pega essa mensagem de Cristo e leva para uma pessoa, o poder arrebatador que ela tem de transformar uma vida, de reviver sonhos, de reestruturar a vida de uma pessoa que perdeu a esperança, que perdeu o sentido, que perdeu a identidade dela neste mundo aqui, cara, é impressionante. Então, assim, o poder do Evangelho é esse mesmo, que tu comentou, que nem os anjos conseguem compreender. O problema não está no Evangelho, o problema está em nós. E eu fiquei notando que toda hora a gente sempre está falando como nós também. A gente nunca está jogando terceirizando essa culpa. Né? A igreja, porque eles, porque o pastor, porque eles. Não, nós recebemos essa mensagem como um presente divino e de preço inestimável, e sem preço, na verdade, algum que pague, para que a gente tenha a oportunidade incrível também de repartir isso com o nosso irmão, com a pessoa que está próximo da gente, e não desmerecer. Porque de vez em quando realmente eu sinto as pessoas não estão interessadas nisso.
Mas quem definiu isso? Aí eu atuo como juiz, eu já defino quem merece, quem não merece o evangelho, quem está interessado, quem não está. Não, meu papel aqui é ser co-participante do reino de Deus e repartir essa mensagem que eu recebi e que ela tem um valor inestimável que pode transformar, porque ela me ajudou e me ajuda em tantos momentos onde eu vacilei por algum motivo. Por que ela não vai fazer a mesma coisa na vida do outro? E assim, ó, a gente aprendeu, né, com a escritura, lá com Eva, lá atrás, né, sobre isso. A gente não tem esse discernimento para saber o que é bom para as pessoas, a gente não tem o discernimento para saber nem o que é bom para nós mesmos. Então a gente cria, às vezes, essa barreira, achando assim, mas será que a pessoa quer ouvir essa mensagem? Será que isso serve? Será que isso não serve? Será que isso vai ser relevante? Mas a gente não está nesse papel. Né? O pecado lá atrás, com Eva, aconteceu justamente por causa disso. Né? Porque Eva achou que tinha um discernimento, ela disse assim, ó, a Bíblia fala assim, ó, viu Eva que o fruto era bom para se comer. Olha o entendimento que ela teve. Mas o fruto não era bom para comer, mas ela viu e achou que era. Então ali nós tínhamos o início do pecado ali. Então às vezes a gente comete o mesmo pecado que Eva. Eu acho que isso é bom, eu acho que isso é bom para se comer, eu acho que isso não é. E a gente está bom para isso, né? Exatamente. Só que se a gente faz esse papel, a gente cai no mesmo pecado do que Eva e às vezes com as mesmas consequências trágicas. Então assim, a gente não está nesse papel. O nosso papel é levar a mensagem. Por isso que o Evangelho ele é uma mensagem. Precisa ser pregado. Precisa ser falado. E as pessoas, quando ouvem essa mensagem, aí Deus faz o trabalho. E essa mensagem ela é poderosa e a gente sabe que quando ela atinge o coração, Deus vai fazer o trabalho personalizado com cada um. Assim como ele trabalhou com Wesley de um jeito a vida inteira, trabalhou comigo de um jeito. Muito demais. E ele criou as pessoas assim, né? As pessoas são diferentes. E o Evangelho vai atuar em cada um conforme a vida de cada um. E é assim que é. E o nosso propósito aqui é esse. É muito fácil a gente chegar aqui só, o que está errado, o que a denominação tal faz, deixa de fazer. Cara, nós temos que ser propositivos também, aqui e na vida cristã. E é isso que a gente está tentando fazer um pouquinho aqui. É colocar o espelho para nós. Ver, poxa, será que isso que eu estou falhando, esse vazio que eu tenho, será que não é o mesmo de quem pode estar ouvindo, ou se passou pela cabeça da pessoa? Porque eu não sei vocês, mas a nossa caminhada é de altos e baixos, cara. Às vezes eu tenho dúvidas. Em relação a Deus, em relação, poxa, aos propósitos para a minha vida, em relação, pô, tá correto, não tá correto. E é assim, cara, às vezes a gente tá bem, às vezes a gente não tá. Pô, a Bíblia é cheia de gente assim. Eu vi um milagre ali, mas tinha um vazio por trás daquele, na pessoa, por trás daquele milagre. Então, assim, o nosso propósito sempre deve ser esse, cara. Ué, mas, de novo, é muito fácil criticar e tal, mas a gente tem que, poxa, o que eu posso fazer? Como que isso pode fazer sentido para mim? Eu acho que essa vai ser a grande pergunta que a gente sempre vai estar tentando responder aqui, todas as semanas, todos os dias, todos os anos. Então, assim, esse é o grande propósito, senão a gente fica uma coisa vazia para criticar ou para apontar o dedo, cara, é a coisa mais fácil que tem. Até para a gente está fazendo aqui, é muito fácil. Não aceitamos críticas. Exato, por isso que a gente desativou os comentários, na verdade é porque a gente não sabe como que ativa. Então, assim, a gente não pode também, como cristão, sair desse erro. Pô, eu vou na tal igreja porque lá é tudo errado, lá pode ter seus erros, e deve ter, porque são seres humanos lá dentro também. Mas, cara, e nós? Poxa, tem que fazer sentido para nós, porque senão nós vamos, cara, a gente cai num... Vai ser difícil pra gente suportar sem ter uma esperança maior. Porque não vai fazer sentido. Então, a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso também, para pessoalizar o Evangelho. Porque chega de institucionalizar o Evangelho. Está na hora da gente pessoalizar isso e entender os porquês. E acho que essa questão desse entendimento do Evangelho, quem sabe, seja um pingo no i que às vezes está faltando a gente colocar. É isso aí. A gente já vamos cortar o sinal aqui também. Vai acabar longe, agora eu vou tomar que já foram as eleições, está tendo uma revolta lá fora. Estão atacando na casa. E até falando nisso, o sinal que 3 minutos só. Vai indo.
Você que puder fazer uma contribuição espontânea, fique à vontade, a gente não vai cercear o direito. Não quero. Isso. Não, brincadeira. Não é o objetivo aqui. Não, mas tá. Não, mas é isso mesmo, assim. Então a ideia é realmente a gente conversar sobre isso, que faça sentido pra gente, se quiser sentido pra vida de alguém, enfim. Tornar o evangelho algo mais leve, que a gente consiga entender, que faça sentido na nossa vida e que inevitavelmente faça no sentido na vida de outra pessoa. E é igual o Wesley falou, somos todos nós numa mesma caminhada, que às vezes a gente cai, levanta, e o poder do evangelho está sempre disponível para levantar cada um de nós e a gente seguir. Amém por isso. A ideia é chegar até o final. Você cantar o hino agora? Vamos lugar em pé e cantar o hino. Obrigado para você, mãe, pai, as nossas esposas que ficaram até o final. Nenhuma conta. Você já todos cantando o Dia de folga. E muito em breve a gente volta com um outro episódio, um outro tema para conversar. Deixa eu mandar um beijo, te amo. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Valeu, pessoal.